nós vamos começar então o caminho do louco. O louco começou andando, então ele parou na primeira casa, né? Imagine que o louco, ele chegou na Terra, caiu na Terra do nada, e daí ele falou, vou caminhar, para que direção? Ele não sabe a direção que ele está indo. Se vocês verem a carta do louco, ele está segurando uma trouxinha, e ela está localizada bem atrás da nuca dele, simbolizando que ele não sabe o que tem dentro dela. Ele não consegue entender o que tem dentro dela, mas está na cabeça, né? Está na parte de trás da cabeça, o que mostra o conhecimento. Então, é um conhecimento que ele vai carregar durante a vida. E é legal que toda vez que a gente bate os olhos no louco, por exemplo, a gente sempre tem em mente que ele está vindo trazendo algo, mas não, ele está vindo com uma bolsa vazia para ele encher de alguma coisa, né? Que é encher de conhecimento. Então vamos lá. Então ele estava andando e viu a primeira pessoa que apareceu para ele, que é o mago. O mago, ele vem com uma energia de onde tudo começa. É o princípio, é o começo, é o início, é o primeiro passo que se dá. E não é à toa que ele está conhecendo o mago em primeiro lugar. O mago, ele vem com uma energia que mostra que tudo é possível. É possível que você comece, que você crie, que você planeje. Ele vem com essa energia de iniciação, de iniciar as coisas. Então, eu coloquei aqui, olha, ele vem com o princípio do começo, ele é uma energia ativa. O que é uma energia ativa? Quando a gente fala no tarot sobre energias ativas e passivas, nós estamos falando também sobre energias masculinas e femininas. Então aqui a gente tira um pouco da ideia do que é homem e mulher, né? A gente vai falar quando é isso, mas a energia masculina e feminina. A energia masculina é uma energia ativa, né? Ela vem realmente do falo, né? Que é uma coisa que está ativa. E a energia feminina que a gente vai ver é uma receptiva, porque ela recebe o falo. Tá? Então, quando a gente está falando de energia masculina e masculina ou feminina, é isso que a gente está falando. Então, ele vem com uma energia de ação, de atitude, de fazer acontecer, é uma energia até mesmo de força, de fazer a matéria, né? Concretização, planejamento e fecundação. Daí ele continua a caminhada e ele se depara com essa linda jovem que é a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela já vem com uma energia diferente, ela vem com energia que é oposta ao mago, né? Enquanto o mago é masculina e ativa, ela vai ser uma energia feminina passiva. Então, ela vem germinar aquilo que foi plantado, né? O mago, ele fecundou e a papisa ou a sacerdotisa, ela vai germinar para que aquilo cresça. Ela é uma energia passiva, uma energia feminina, uma energia de receptividade, ela recebe, ela é uma energia geradora e gestadora. Então, ela que vai cuidar aquilo que foi plantado até que aquela coisa venha germinar. Essa é a função dela, tá? E é uma pessoa também, uma entidade de sabedoria, um arquétipo de sabedoria, de segredos, de conhecimento. Traz um certo mistério, mas é um mistério sagrado, é o sagrado feminino. Tá, então, caminhando aqui, o louco se encontra com a imperatriz. Só para a gente entender, tá? Como a gente está falando de setênio, a primeira infância, né, um ninho. Então o louco vem para o mundo, a energia do mago, que é a iniciação, então ele chega aqui, se encontra com o mago, onde ele se inicia, então aquele primeiro momento de vida, aqueles primeiros passos. Depois a papisa vem germinar, mostrando o crescimento, o desenvolvimento, né? Desenvolvimento é uma palavra muito chave para ela. E daí vem a imperatriz. A imperatriz, ela vai trazer o primeiro aspecto de mãe. É o primeiro contato que nós temos, né? Por mais que às vezes a gente fala, mas o pai foi o primeiro a segurar, né? Tem toda aquela história, mas não, é a mãe que alimenta, que dá o primeiro alimento, é a mãe que dá o primeiro afeto, o primeiro carinho, o primeiro abraço e tudo mais. Então a mãe, ela é a primeira pessoa que o louco conhece, é o primeiro contato do louco com o mundo. Então, até esse momento, o mundo é baseado apenas em mãe. E é a mãe que alimenta, é a mãe que dá a vida, é a mãe que concretiza, que ela vai nutrir,
E daí ela vai vir com essa energia de cuidar, de nutrir, de alimentar. Depois, o próximo contato do louco com o mundo é o imperador, né? Se a imperatriz vem com uma energia feminina de mãe, o imperador vem com a energia masculina de pai. O pai é aquele que provê as coisas, ele é o provedor, ele é uma pessoa que ele também é executor, é ele que toma conta, é ele que vai resolver problemas, é ele que traz a segurança para a família, ele que traz a casa e o sustento, né? Isso a gente está falando de uma imagem, tirando aquela ideia que tipo de lutas sociais, tá? A gente está falando de uma época que realmente a mulher cuidava da casa e da família enquanto o homem ia à caça, né? Hoje é diferente? Mas a energia do tarô ela continua a mesma. Então, o mundo do louco antes era apenas a atitude dele, né? O primeiro passo, a semente. Depois ele teve o primeiro contato, onde a mãe dele se mostrou o mundo, e daí ele descobriu que existe o pai. Então, o mundo hoje do louco é o pai e a mãe. Não é mais apenas ele e a mãe, né? Então, aí ele ganha um novo conhecimento. E por mais que eu coloquei aqui que ele é o provedor, é ele que traz o alimento, ele traz o alimento para dentro de casa, mas quem alimenta é a mãe, entende? Então aqui essas energias elas se conectam também entre elas. Seguindo aqui, o louco se encontra com o Hierofante, ou Papa. O que essa carta nos representa? Essa carta vai trazer uma energia ligada ao mundo externo. Ele entende aqui que não existe apenas o pai e a mãe dele. Existe um mundo além dentro de casa. Ele abre a porta para dar o primeiro passo para fora de casa, para fora do seu ciclo. E daí ele encontra o mundo externo. Essa carta está ligada muito com conhecimento através de escolas, instituições religiosas. Fala também qualquer instituição pública está ligada a essa carta. Tudo aquilo que acolhe e representa a população de uma forma geral, sabe? É um órgão, um ministério maior que dita regras, que faz a sociedade ser uma sociedade e também, ao mesmo tempo, aquele que ensina, como é o caso de mestres, professores. Mas a essência aqui, a principal essência aqui, o louco ele passa a entender que existe uma porta que leva para um mundo maior, um mundo que não é apenas o pai e a mãe dele. Seguindo o caminho, a gente vê essa carta, que é a carta dos amantes. A carta dos amantes é uma carta bem interessante. Acho que além de falar, mais do que falar de união entre pessoas, ela fala mais sobre conhecer a si mesmo. A carta dos amantes mostra que esses jovens e adolescentes que eles estão aqui como casando, né? Mas o Cupido vem flechar o louco, né? No caso a gente está falando do louco, que é uma energia masculina. Então ele flecha o louco para que ele desperte, que ele pode fazer decisões na vida dele. Né? Agora que ele saiu da mãe do pai, agora que ele conheceu o mundo externo, ele entende que ele também pode fazer certas escolhas. Então aqui o adolescente percebe que ele tem uma independência ou vai lutar para ter essa independência, e também que ele percebe que existe o livre-arbítrio, que ele vai fazer os próprios caminhos e as próprias escolhas. E continuando aqui para fechar o primeiro setênio, vem a carta da carruagem. A carruagem ela vem com a energia onde esse jovem adulto que percebeu que existe o livre-arbítrio, que pode escolher o próprio caminho, ele realmente começa a tomar decisões para fazer as escolhas, né? Enquanto na carta dos amantes ele toma decisões, na carta da carruagem ele toma atitude, ele tem uma atitude de seguir, sabe? De pegar o cavalo e falar, vou para essa direção. Então aqui ele descobre as suas escolhas e ele dá o primeiro movimento para ir atrás dessas escolhas. E é interessante falar que essas duas últimas cartas desse primeiro setênio, mostra muito essa independência de realmente eu vou atrás daquilo que eu acho que é certo. Né? Eu só vou descobrir o que é certo se eu for atrás. Às vezes não é certo. Eu vou sei lá, quebrar a cara. Mas eu tenho essa possibilidade de ir atrás e ver o que dá.